Fala, nação! Vem comigo e fica até o final que hoje tem notícia boa. Incluindo o cria do Ninho Paquetá. Mas antes, não deixe de curtir e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante pois fortalece a corrente rubro-negra fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Pedro virou a peça silenciosa mais ruidosa do momento no Flamengo. 2 jogos fora da lista por decisão direta de Felipe Luiz depois do episódio no Ninho e, mesmo assim, treinando firme todos os dias enquanto a torcida pergunta sem parar, vai pro Fla-Flu ou não vai? O clássico contra o Fluminense é exatamente o tipo de palco que separa turbulência de retomada, e a situação está num ponto de virada. Felipe deixou claro publicamente que a porta volta a abrir se houver pedido de desculpas, claro. A nota oficial do jogador não explicitou isso e reacendeu faísca. Internamente Pedro segue trabalhando, bola no pé, físico em dia, sem indício de afastamento definitivo, e a informação que circula é que ele pode reaparecer entre os relacionados. Entrar de cara como titular já é outra conversa, porque ritmo competitivo e mensagem disciplinar contam. Enquanto isso a janela esquenta e surgem rumores de venda, mas para o mercado interno a matemática é fria. Número de partidas no Brasileirão já bloqueia qualquer troca doméstica, então não há plano B nacional. Se algo acontecer, teria de ser proposta de fora que realmente compense perder o principal finalizador do elenco no meio de 3 competições. É exatamente por isso que cada decisão agora pesa dobrado. Manter Pedro motivado e reintegrado não é luxo, é estratégia para gols em jogos grandes e valor de ativo preservado. Em paralelo, o ambiente de mercado mostra a firmeza da diretoria. BAP travou a saída de Matheus Gonçalves para o Cruzeiro de forma surpreendente, mantendo o talento interno que já chama a atenção do Olympiacos, e ainda encara possível assédio do Al Nassr sobre Ayrton Lucas, que interessa a Jorge Jesus e carrega aprovação em relatório internacional, mais um alerta de que o elenco precisa blindagem inteligente. Tudo converge para o Fla-Flu como oportunidade de mudar narrativa, ou segue a novela de ausência e ruído, ou se vê Pedro entrando nem que seja nos minutos finais para recolocar foco no que decide partida, finalização limpa, presença diária, atração de marcação abrindo o corredor. Cabe ao jogador sinalizar internamente reconciliação total, cabe à comissão medir se é a hora certa de recolocá-lo, e cabe à torcida entender que apoio competitivo, exigente, porém canalizado, ajuda a transformar um caso disciplinar em energia para a arrancada rumo à liderança de novo. Quando o árbitro apitar, só vão importar 3 coisas: intensidade, 3 pontos e o sinal de que o Flamengo recompõe sua artilharia completa para a sequência de Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. A escolha desse roteiro está sendo escrita agora no treinamento, na conversa franca e na decisão da lista. A arquibancada quer menos espuma e mais gol, e esse pode ser o capítulo que vira a chave. Agora, antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante pois fortalece mais ainda a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. A derrota para o Santos ainda está entalada e a semana inteira a arquibancada virtual do Flamengo funcionou como sirene de emergência. A imagem dos jogadores tietando Neymar virou símbolo de apatia, virou meme de time turista e a mensagem ficou cristalina: domingo não é sessão de fotos, é dia de Fla-Flu sangrando intensidade. A galera cansou de ver sorrisinho protocolar, quer ver carrinho que levanta o estádio, quer ver dividida ganha no grito, quer ver pressão que deixa o adversário pedindo ar. Essa fome não é birra, é identidade ferida pedindo reparação imediata. E justamente quando o Fluminense perde áreas a caminho da Europa e tenta reorganizar sua engrenagem criativa, o alerta permanece vermelho porque Cano precisa de meio segundo de distração para punir e todo mundo sabe disso. As provocações nas redes expõem o limite. Ainda bem que não tem Neymar no Fluminense se não era selfie coletiva. Vão tirar foto com quem agora? Cano? Ganso? Thiago Silva turista, time GPS, acompanha a rota, esquece o destino. A ironia, mas por trás dela a cobrança legítima por gana competitiva. E a coisa escala quando Felipe perde Bruno Henrique e a torcida escolhe herdeiro, Wallace Ian. O clamor é tão direto que qualquer alternativa soa como desafio aberto ao humor da nação, e se o garoto entrar e entregar intensidade, vira cartada de custo zero. Se entrar tímido, alimenta a narrativa de que falta agressividade e reposição de elite.
Dentro do CT a comissão tenta abafar ruído, mas jogador sente o ar pesado, sabe que toque lateral sem progressão vai ser recebido com vaia na velocidade de um contra-ataque. Um mantra martelado precisa migrar da boca para a grama, intensidade nos 90, zero idolatria ao rival, foco em retomar a caminhada pela liderança do Brasileirão porque nada limpa a memória do tropeço como vitória em clássico. Esse Fla-Flu oferece uma bifurcação emocional, ou viraliza mais uma selfie vazia que acende revolta ou explode o vídeo de celebração catártica que recoloca o Flamengo no eixo e devolve orgulho imediato. A escolha está dentro do campo. A torcida já fez sua parte apontando o que quer, perna firme, corpo na frente, pressiona a saída, morde segunda bola, acelera a transição e finaliza sem hesitar. Domingo é palco para reescrever a narrativa da semana e transformar chacota em combustível. A camisa pesa porque exige resposta, não porque garante resultado. Então ou o elenco abraça essa cobrança e entrega um jogo que transborda pertencimento, ou entrega mais munição a quem cobra mudanças profundas. A nação pediu postura. O Maracanã vai medir cada segundo. E quando o apito final chegar, só uma imagem interessa, o Flamengo comemorando vitória que sinaliza a retomada, enquanto a semana da corneta se encerra num rugido coletivo que diz a resposta veio em campo. Agora, antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante pois fortalece mais ainda a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. A lateral direita do Flamengo virou o ponto mais quente da janela e o nome que incendeia a conversa de bar, grupo e rádio interno é Wesley. O garoto da base que entrou sem pedir licença agora acorda com Roma no retrovisor e proposta europeia piscando em euro, mas a ordem que veio de BAP é direta como carrinho em clássico, ninguém sai sem reposição à altura já encaminhada. Ele passou a mensagem para José Boto quase como cláusula de honra, negócio só existe quando já se sabe quem veste o manto na posição no dia seguinte. Desde então o telefone do departamento virou plantão permanente, porque abrir vaga estratégica em temporada de 3 frentes sem peça pronta é convite para a crise. Felipe Luiz ainda digere a derrota na Vila, sente o gosto amargo de ter visto a liderança escorregar e não aceita a ideia de afinar elenco justamente onde já falta profundidade. Wesley oscila? Claro, é jovem, mistura arrancada que levanta a arquibancada com erros de timing típicos da idade. Só que evoluir semana a semana e mantém o corredor vivo quando a perna pesa para os mais velhos. A Roma seduz, Série A, de Rossi, salário em moeda forte, vitrine internacional. A gente pressiona, janela corre, mas o Flamengo dita o ritmo. O raciocínio do presidente é simples e difícil de contestar. O cheque não paga só uma promessa, tem que pagar o pouso imediato de alguém que aterrisse, treine 2 dias e jogue no domingo sem parecer intruso. Ventilam caminhos, um perfil mais ofensivo como Fernando, capaz de entregar amplitude e pisar área, o retorno pleno de Mateuzinho como solução interna se mostrar explosão física recuperada, e até a hipótese de acomodar a linha empurrando um meia construtor para dentro se chegar reforço versátil. Em paralelo o Souti não dorme, avança em Tati Castellanos pensando preventivamente numa eventual saída de Pedro e firma Carrascal para colocar criatividade entre linhas, sinal de planejamento em camadas e não reação desesperada. A torcida observa tudo com memória de 2019 na cabeça, lembrando como o clube só abriu mão de peças quando a substituição estava encaixada, compara Wesley a Rafinha para reforçar que trilho bem colocado evita buraco no meio do trajeto. BAP tenta replicar a fórmula, transparência por dentro, firmeza por fora. E enquanto os bastidores fervem, Wesley treina como quem sabe que cada minuto antes do Fla-Flu é argumento vivo. Se entrar e dominar o lado direito, valor sobe e a mesa de negociação inclina. Se falhar em fundamentos básicos, a fumaça europeia pode esfriar. Tudo se resume a uma equação que qualquer rubro-negro entende: reforçar agora para retomar e sustentar a liderança, ou embolsar e rezar para que a lacuna não custe pontos decisivos no segundo turno. O clássico vira palco de decisão silenciosa, mostra-se força de projeto ou abre-se brecha para narrativa de enfraquecimento. Cabe ao elenco empurrar essa conversa para o lado certo com intensidade, concentração e execução simples e agressiva. E cabe a você que acompanha amplificar a mensagem certa, apoio firme à manutenção de estrutura, cobrança inteligente por reposição imediata quando houver saída e olhos atentos à evolução do garoto que hoje segura a camisa.
Porque se a resposta vier dentro de campo, a janela deixa de ser ameaça e vira ferramenta a favor do Flamengo. Agora é transformar barulho de mercado em demonstração de força na grama e escolher se essa história será lembrada como capítulo de afirmação ou ponto de inflexão. A ação começa antes do apito, foco, pressão positiva e zero euforia vazia. O resto se resolve na corrida de Wesley até a linha de fundo. Agora, antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante pois fortalece mais ainda a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. 5-1. Sol de rachar. Um recado em negrito para quem ainda duvida da base rubro-negra. Se o torcedor estava faminto por goleada, hoje recebeu um banquete, o sub-2-0 do Flamengo, turbinado pelo ímpeto elétrico de Matheus Gonçalves, a visão fria de Matheus Cunha e a firmeza de Cleiton, atropelou o Bayer Leverkusen por 5-1. E não parece acaso, parece aviso. Do outro lado, um europeu organizado, sim, mas aqui derretendo às 3 da tarde no calor carioca. Eric Ten Hag tentou blindar o elenco. Resultado de pré-temporada não me diz nada, com esse calor eu não dou a mínima para o placar. Justamente aí mora a diferença. Quando alguém tenta diminuir o momento, o Flamengo transforma a frase em combustível. E transformou. Matheus Gonçalves não só abriu o placar, acendeu o pavio cedo e mudou a fisiologia de quem ainda buscava ritmo. Lohan fez jogada de videogame e ampliou, Pedro Leão farejou o cochilo da zaga para fazer o terceiro, Gustavo colocou confiança em número no quarto e o quinto veio num contra-ataque cirúrgico que terminou no desvio contra de Arthur. O gol de honra deles? Estatística para a planilha, acompanhado de expressões fechadas, discurso pronto, fuso, condicionamento, calor, as desculpas alinhadas antes mesmo do apito final. Para Felipe Luiz, observando do banco, esse placar vale mais que troféu simbólico. É diagnóstico de prontidão. A torcida vinha cobrando intensidade, pressão alta, criatividade depois do tropeço no Brasileirão, e recebeu tudo isso embalado por garotos que jogaram como quem apresenta currículo irreversível. Nas redes, fervura, se o sub-20 mete 5 no vice da Bundesliga, imagina o titular, Ten Hag não liga pro resultado, eu ligo e tô felizão. Esse coro faz duas coisas ao mesmo tempo. Aumenta a barra interna, o elenco principal sente a respiração da base na nuca, e fortalece a narrativa externa de que o Flamengo não depende de janela milagrosa porque fabrica ativos e multiplica opções. Enquanto rivais procuram justificativa, o Flamengo entrega evidência, valorização de atletas, reforço de identidade, mensagem para o mercado de que sempre existe o próximo pronto para subir. Isso gera proposta, capital, profundidade de elenco e liberdade para decisões técnicas mais ousadas. Agora o foco vira Fla-Flu. O que muda depois desse 5-1? Moral elevada sem euforia vazia, pressão competitiva saudável por vaga e uma narrativa quente que a nação pode carregar para o Maracanã. Não é só ir ao jogo, é participar da continuação de um manifesto iniciado sob o sol da tarde. O que você faz agora? Compartilha para amplificar, memoriza os nomes para reconhecer quando aparecerem no profissional, leva essa energia para o estádio ou para as redes se estiver longe, acompanhe a evolução porque a vitrine de hoje pode ser o minuto decisivo do clássico amanhã. Não foi goleada casual, foi declaração de estrutura. A base está pronta, o projeto se autoalimenta e quem chega reclamando do calor só revela que ainda não entendeu a geografia competitiva da Gávea. Respira fundo. Se os garotos ferveram alemão numa tarde abrasadora, imagina o que esse clube inteiro pode fazer com o Maracanã pulsando. Agora, antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante pois fortalece mais ainda a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Lucas Paquetá e Flamengo de novo na mesma frase forte. Isso não é nostalgia solta, é prioridade real de diretoria. O garoto que saiu da base, virou ativo internacional e hoje veste o West Ham continua no topo da lista interna, plano absoluto. Anderson Talisca foi citado? Foi. Mas Paquetá nunca saiu da primeira prateleira. Informação que circula, BAP e José Boto tratam o retorno como objetivo número 1 e desenham cenários para acelerar assim que houver luz verde fora de campo. Por quê?
Porque o Flamengo sente falta exatamente desse perfil híbrido, meia que pensa, quebra linha no drible curto, pisa na área e ainda recompõe com pulmão. O elenco tem criatividade? Tem Arrascaeta. Mas precisa de alguém que reveze com ele, mantenha padrão quando o uruguaio descansa e some repertório de último passe, condução vertical e chegada surpresa. É aí que Paquetá encaixa como peça coringa que eleva teto técnico imediato. O grande freio hoje não é indecisão interna, é aguardar o desfecho do julgamento que pode inocentar ou punir o jogador. A diretoria não quer movimento cego, quer movimento calculado. Terminou o processo com liberação? Conversas sobem de temperatura num estalo. Deu ruim? Plano alternativo salta para frente sem desperdiçar janela. Enquanto isso, Boto não está parado, mesmo com ruído externo de poucas contratações, ele empilha análise de mercado e trabalha em múltiplas frentes. Já trouxe Juninho, Danilo, Jorginho. Avança em Tati Castellanos para garantir poder de fogo e rota de segurança caso haja proposta por centroavante. Busca Jorge Carrascal para injetar inventividade entre linhas e mantém vivo o sonho de Ezequiel Barco para ampliar arsenal de desequilíbrio pelos lados e por dentro. O discurso dele ecoa: duas posições precisam de upgrade, uma por ausência de característica específica, outra para dividir responsabilidade criativa com Arrascaeta e impedir queda de intensidade quando o camisa 14 sai. Paquetá simboliza mais que reforço, vira statement de que o Flamengo não se contenta em repor peça, quer aumentar patamar competitivo continental. Ele conhece a casa, entende pressão, chega sem curva longa de adaptação cultural e transforma minutos medianos em sequência agressiva de posse vertical. Comercialmente a camisa agrega valor à volta dele, esportivamente ela ganha alguém que acelera a transição curta, chuta de média distância e marca em bloco alto. É essa soma que faz o clube segurar a ansiedade e calibrar tempo certo. Para a torcida a leitura prática é clara, acompanhar cada atualização do julgamento, manter o debate em alto nível e entender que insistir em prioridade coerente evita gasto emergencial em perfil que não resolve lacuna central. Quando a janela apertar, decisões rápidas vão exigir ambiente alinhado, não espuma. Se o sinal verde aparecer, o passo seguinte é negociar estrutura financeira que não comprometa avanço em Castellanos ou Carrascal e ainda preserve fôlego para a oportunidade inesperada de fim de janela. Se não vier, pivô de imediato para a alternativa que entregue pelo menos 70% do pacote técnico de Paquetá, condução progressiva, leitura de espaço entre linhas, pressão pós-perda e chegada em zona de finalização. Até lá cada jogo onde falta variação na meia central reforça a tese de que a busca não é luxo, é necessidade para manter ritmo de disputa em Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores sem depender de genialidade isolada. Resumindo em linguagem de arquibancada, não é saudosismo querer Paquetá, é lógica de projeto pensar em recuperar um ativo formado em casa que volta pronto para decidir. A diretoria já escolheu a prioridade. O relógio corre do lado de fora. E quando a definição vier, ou celebra-se a volta de um cérebro dinâmico ao meio-campo, ou se vira a página veloz em plano B treinado para não deixar cair. A nação ganha força mantendo foco nessa linha, cobrar assertividade, não afobação, apoiar reforço que eleva padrão, não preenchimento de lacuna por preencher. Porque o jogo grande do ano não se ganha só com 11, se ganha com elenco que mantém o mesmo pulso quando gira a chave das peças criativas. Paquetá dentro desse contexto é exatamente o pulso que o Flamengo quer recolocar no coração do time. A história agora depende de um veredito, e a preparação para agir no segundo seguinte já está sendo desenhada. Essas foram as notícias de hoje. Não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante pois fortalece a corrente rubro-negra fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Um forte